Vamos fazer agora a análise da luta entre Islam Makhachev e Drew Dober. Vamos ouvir aqui a análise sempre precisa do nosso Capitão Carisma, mas antes se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Na descrição aqui do vídeo tem um link das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Se você quer receber os palpites dessa luta, de todas as lutas, de todos os eventos do UFC, seja membro aqui do nosso canal, ajude a colaborar aqui com o canal Round Extra. Aqui na descrição tem um link do nosso para você apoiar aqui o nosso canal. Entre lá, já estão disponíveis as análises, os palpites de algumas lutas. Então entre lá e confira. Capitão Carisma, Islam Makhachev e Drew Dober. O Makhachev aí, a gente estava aqui conversando antes da gravação. Um atleta que lutou muito poucas lutas. Entrou no UFC em 2015. De lá para cá fez apenas 7 lutas. E tem também apenas uma derrota. O que você enxerga aí do Makhachev? Nas suas últimas performances, venceu aí o Arman Tsarukyan por decisão unânime. E o Davi Ramos na sua última luta em setembro de 2019, capitão. Muito inativo o Makhachev, né? Pois é, já vai para 1 ano e meio sem lutar, e a inatividade dele, sim, teve um pouco relação com o Covid. A luta dele contra o Alexander Hernandez foi cancelada por conta das medidas tomadas em relação a viagens, mas a luta dele contra o Rafael dos Anjos, ele foi retirado da luta, na semana da luta, por conta de estafilococcus, né, que é uma infecção que acontece muito com atletas, e tipo assim, como você falou, a frequência dele de lutas é muito baixa, né? O cara estar no UFC desde 2015 e ter feito só 7 lutas é muito pouco. E tipo, outra coisa que vale constar é que o fato dele estar no ranking hoje tem muito mais a ver com a forma que ele dominou os adversários, como a forma que ele é dominante em relação a todos que ele enfrenta, do que essencialmente com ter batido bons nomes, porque se você olha o cartel dele, realmente não tem ninguém que chama muita atenção. O melhor nome, com toda certeza aí, é o do meu garoto Arman Tsarukyan, só que é aquela questão, o Arman estava estreando naquela época, e ele é bom por causa do potencial e não pelo que ele já é. Ninguém acha que ele vai ser campeão agora com 23 anos de idade. As pessoas têm expectativa do que ele vai fazer no futuro. E desde essa luta, o Arman já lutou 3 vezes e venceu as 3, enquanto o Makhachev fez a luta contra o Davi Ramos e ficou parado um belo tempo. E assim, talento ele tem muito. Inclusive, quando estava entrando no UFC, falavam a respeito dele como se fosse um Khabib Nurmagomedov com trocação. Desde então, já meio que diminuíram isso, mas como eu sempre falo, o povo da ACA, a academia, eles gostam muito de hypar os lutadores dele, e eles têm muitos lutadores de qualidade, então eles geralmente comparam um ao outro. O Cormier deu declaração falando que em uma luta de wrestling o Makhachev levaria a melhor em cima do Khabib. Eu digo que essa é uma declaração extremamente perigosa, mas tudo bem. O que eles falam muito é que o Makhachev tem um problema mental, no sentido que ele não consegue se apresentar tão bem quanto ele treina. E olha que ele se apresenta muito bem. Ele é um cara extremamente dominante em todas as lutas. Na verdade, eu vou te dizer que, se eu não me engano, desde que ele perdeu pro Adriano Martins, ele não perdeu nenhum round depois disso. Então, isso é ser extremamente dominante. Talvez só um round parelho com o Arman Tsarukyan, mas acho que no máximo foi isso. E ele que tem um wrestling de nível absurdo, e é um wrestling muito voltado para aquela pegada que a gente já tinha conversado a respeito do Khabib Nurmagomedov, que ele se baseia muito em trocas de pegada, levar o oponente para a grade e ficar trocando a pegada até conseguir uma queda que realmente encaixe, que o adversário ceda. E aí ele começa a trabalhar cansando o adversário, exaurindo ele, o tempo todo tentando travar um braço do adversário para bater com o outro. Isso é uma coisa que o Khabib se especializava, e o Makhachev está aprendendo muito bem. É óbvio que no momento não está nem perto de ser o mesmo nível, mas ainda é algo muito bom. E aí você vê a luta em pé dele. Para começar, eu acho que defensivamente ele está muito bem.
Ele tá se movimentando muito bem, ele tá manipulando a distância muito bem, tanto que você vê a luta dele com o Davi Ramos, ela se passou praticamente toda em pé, pelo menos os 2 primeiros rounds, e o Makhachev recebeu 7 golpes significativos, sabe? Isso é patético, isso é incrível, a qualidade da defesa dele, o tanto que ele estava se esquivando de tudo que vinha pro outro lado. Quando ele enfrenta caras que podem ser melhores do que ele no chão, como foi o caso do Davi Ramos, ele sustenta a luta em pé. Quando ele enfrenta caras que podem oferecer algum risco em pé, ele leva a luta para o chão. E ele tá mostrando uma qualidade absurda fazendo isso. Você vê que todo mundo que ele quis quedar, ele quedou múltiplas vezes. Todo mundo que tentou quedar ele, não conseguiu. A única derrota na carreira, como eu falei, pro Adriano Martins, que na minha opinião foi um talento no UFC, que por algum motivo não rendeu o que se esperava dele, mas estava se apresentando muito bem na época que venceu o Makhachev, tinha vencido o Rustam Khabilov também, que era um cara com muito hype. E eu não acho que seja realmente um grande demérito, foi um soco que pegou extremamente bem e apagou o Makhachev de uma vez. Desde então, ele acumulou uma sequência de 6 vitórias consecutivas. Agora, a questão é que eu acho que o Makhachev chegou num momento que o hype dele tá muito maior do que o que ele já fez, sabe? Eu tava realmente conversando com uma pessoa que tava falando, eu acho que o Makhachev é inativo porque ele não quer lutar contra o Khabib. E eu tava falando com essa pessoa, meu amigo, o Makhachev não está nem perto de lutar com o Khabib. O Makhachev nunca ganhou de um top 15 na vida dele, sabe? Realmente, ele não tá perto de uma disputa de cinturão. Só que ainda assim, a galera já encara ele como um predestinado ao top 5. E se você vai pelo teste do olho, realmente parece isso, porque igual eu falei, ele é extremamente dominante nas lutas dele, porque ele controla onde a luta vai estar. E ele tá desenvolvendo boas qualidades em pé e é um cara extremamente forte, sólido no chão, com ótimo ground and pound, ótimas passagens e boas finalizações. Mas não dá para você qualificar o cara como top sem que ele enfrente os tops. Por isso eu tô falando que o cara ficar inativo meio que tá construindo a imagem dele com base na academia, com base nos parceiros de treino. Agora meio que vai ser a prova de fogo. E te contar, é uma prova de fogo muito legal, porque é um cara que é bom onde o Makhachev não é, mas que também é ruim onde o Makhachev é muito bom. Aí vai ser... um é o antídoto do outro, né? Do outro lado a gente tem aí o Drew Dober, um atleta também aí bem experimentado no UFC, de experiência já. Entrou no UFC em 2013, Capitão Carisma. Estreou com o pé esquerdo, 2 derrotas seguidas. Depois conseguiu oscilar entre vitórias e derrotas, mas nas suas últimas atuações está vindo de 3 vitórias. Venceu o Paulo Reis por um nocaute técnico no primeiro round, venceu o Nasrat Haqparast por um nocaute técnico também no primeiro round e venceu também por um nocaute técnico o capitão, o Alexander Hernandes, na sua última luta. Tá com a mão afiada aí o Drew Dober, né? Cara, o Drew Dober é um desses que, assim, é a mesma coisa, é teste do olho, mas eu vou te dizer quase com segurança, que se você pega o Drew Dober e elimina a possibilidade de uma queda, e coloca ele só pra trocar porrada, ele seria top 5 da categoria hoje. E olha que isso é difícil, viu? É uma categoria com um top 5 de nível altíssimo. E todo mundo lá praticamente é trocador. Mas o Drew Dober tá trocando muito bem. Ele tá com uma ótima movimentação, ele tá com ótimas fintas, ele tá com um ótimo gancho de esquerda, um ótimo direto de direita. O poder de nocaute dele sempre foi afiado. E, tipo, a história das lutas dele ele arregaça os caras em pé, mas ele cede às quedas, ele não consegue lidar com isso de jeito nenhum. Então você vê, as últimas 2 derrotas dele ocorreram basicamente da mesma forma, foram pro Olivier Aubin-Mercier e pro Beneil Dariush, que ele tava passando o caminhão nesses caras em pé, aí subitamente ele foi quedado e ele não conseguia fazer absolutamente nada, completamente inocente no chão, sabe? A luta dele com o Aubin-Mercier, então, eu acho que foi a definição disso, porque ele deu um knockdown no Aubin-Mercier, tava dominando a luta bem, quando a luta foi pro chão, quando ele foi pro chão, né, por cima, batendo, ele foi raspado, deu as costas e foi finalizado em questão de 1 minuto.
sabe? Então, realmente é um cara extremamente inocente no chão, mas que é tão bom em pé quanto é no chão. Você vê a luta dele contra o Alexander Hernandes, acho que essa é a melhor luta, porque o Hernandes, que lutou semana passada, inclusive, ele tem muitos defeitos, com certeza, mas ele também tem muitas qualidades, e o Dober não respeitou nenhuma dessas qualidades. Andou pra frente como se não tivesse nada lá, trabalhando os melhores golpes, encontrando as brechas na defesa do Hernandes aos poucos, acertando golpes extremamente contundentes. E uma coisa assim, é perigoso isso, mas ao mesmo tempo é bom, porque ele foi quedado com facilidade pelo Hernandes, porque ele estava indo com muito sede ao pote. Mas ao mesmo tempo ele levantou como se não fosse nada, e eu vou te dizer, esse é o melhor avanço que eu vi do Drew Dober em matéria de solo, desde que ele estreou no UFC, provavelmente. Então, se esse tipo de coisa estiver realmente mudando no jogo dele, pode ser que ele se torne extremamente perigoso bem rápido. Inclusive, ele treina com o Justin Gaethje e ele estava dando declarações. Bicho, eu e o Justin Gaethje saímos na porrada todo dia. Cara, se tem alguém que vai te fazer crescer na trocação, pelo menos desenvolver resistência e confiança, é treinar trocação com um cara como o Justin Gaethje. E a vitória dele em cima do meu garoto Nasrat Haqparast, que foi triste. Aliás, você comentou que essa luta foi um nocaute técnico, eu achei que você foi extremamente bonzinho, porque o Nasrat, cara, ele foi pro reino das trevas, e enquanto ele estava no reino das trevas, ele pôde observar o corpo dele inconsciente ser martelado pelo Drew Dober, saca? Não foi um nocaute bonito. Foi subitamente ele tomou um gancho de esquerda, caiu, já praticamente morto, e o Drew Dober falou, quer saber, eu acho que você não está morto bastante. Deixa eu conferir. Deixa eu conferir de novo. E de novo. E de novo. E foi assim, foi essa a história. Mas nas últimas 3 lutas dele, ele conseguiu nocautes extremamente rápidos em performances extremamente dominantes. E igual eu falei, a fraqueza dele é a força do Makhachev. Só que, simultaneamente, o nível de trocação que ele está desempenhando, eu acho que é um nível bem acima do que o Makhachev vem apresentando. E claro que nesse tipo de situação, isso a gente vai falar mais tarde, né? Mas nesse tipo de situação, a vantagem, em geral, fica com um cara que é capaz de controlar onde a luta vai. Mas aí você tem que lembrar que a luta já começa onde o Drew Dober quer estar. E vamos falar a respeito da luta em si agora. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando que na descrição aqui tem um link das nossas redes sociais. Capitão Carisma, como é que você acha que essa luta vai se desenvolver aí? O Makhachev vai ter jogo de chão suficiente para colocar o Drew Dober pro chão? Ou o Drew Dober vai ter qualidade técnica suficiente para manter a luta em pé, capitão? Como é que vai ser esse combate? Como é que você acha que vai se desenvolver? Você vê, uma coisa que eu acho interessante a respeito disso é o controle de posicionamento dos dois, porque o Drew Dober, mesmo quando ele foi quedado pelo Alexander Hernandes, a questão é que ele estava sendo excessivamente agressivo. Inclusive, esse era um estilo de wrestling que estava se tornando conhecido de atletas do Daguestão, até o Khabib e o Makhachev entrarem no UFC, começarem a treinar na ACA e meio que mudarem. Mas, por exemplo, você via caras como Rustam Khabilov, caras como... Eu sempre esqueço o nome do peso mosca que desafiou o Demetrius Johnson pelo cinturão e perdeu todos os rounds. Deixa eu pensar aqui. Ele venceu o John Lineker. Ali Bagalchinov. Ok, esses caras tinham um estilo que eles estavam constantemente recuando para a grade, recuando, e aí quando o adversário expunha, eles pulavam numa queda, e aí era muito vantajoso para eles, porque em geral eles conseguiam a queda no meio do octógono, em espaço aberto, e aí eles não precisavam se preocupar muito com o adversário utilizando a grade para se levantar. Agora, esse estilo seria interessante pro Makhachev, por um lado, porque o Drew Dober é vulnerável a quedas quando ele tá pressionando. E ele gosta muito de pressionar. Eu acho que, inclusive, vai ser uma coisa interessante ver se o Makhachev consegue fazer o Dober andar para trás. Porque se ele conseguir, eu acho que ele já tá com meio caminho andado. Mas é difícil você fazer um cara como o Dober andar para trás, ainda mais quando ele tem a vantagem em velocidade e poder de nocaute com as mãos. Mas uma outra coisa que a respeito desse estilo, eu não acho que o Makhachev vai implementar ele, porque apesar de ser um estilo que funcionaria melhor
contra o Dober, o problema é que caras como o Makhachev e o Khabib, eles estão gostando da grade. Esse é o novo estilo de wrestling que está dominando o MMA. Os caras quedam perto da grade, porque se o oponente levanta, eles já estão presos no adversário de novo, eles já conseguem clinchar e mandar para baixo mais uma vez. E eu realmente fico me questionando se esses lutadores não são mais efetivos perto da grade do que eles são longe dela. Eu não acho que seja nenhum demérito, você tem que realmente utilizar os seus arredores, mas eu acho que estilisticamente falando, é mais complicado pro Makhachev conseguir as quedas que ele sempre consegue agora, nessa luta, por uma questão de posicionamento. Só que, sendo bem sincero, eu acho que tem uma diferença técnica bem clara aí no nível do wrestling que ele apresenta e o nível de defesa de quedas que o Drew Dober apresenta. Eu quero só ver se o Drew Dober vai ser capaz de utilizar espaço para se levantar, vai conseguir se esquivar dos clinches, porque ele é bem superior em pé. Ele tem um poder de nocaute muito grande, uma velocidade com as mãos muito boa, e eu acho que se ele conseguir realmente dominar o espaço da forma que ele gosta de fazer, o Makhachev vai estar fora do plano de jogo A dele desde o início, sabe? E isso é uma coisa que eu sempre ressalto quando a gente faz as pré-lutas do Khabib Nurmagomedov, e que isso tem que ser um negócio pensado por todo adversário. As quedas são perigosas, mas as quedas só vêm a partir de um certo lugar no octógono. Então o dever número 1 é impedir que o Khabib chegue nesse lugar no octógono, que é colocar você perto da grade. Para o Drew Dober, esse é o dever número 1 também, e para a vantagem dele, ele é um cara bem acostumado a fazer isso. Ele pressionou o Nasrat Haqparast, ele pressionou o Alexander Hernandez, e esses caras traziam muito mais ameaça com as mãos do que eu acredito que o Makhachev vá trazer. Apesar disso, é praticamente inevitável você, em uma luta de MMA, desde que ela dure tempo suficiente, é praticamente inevitável que você caia em um clinch. E aí é o que eu quero ver, se o Drew Dober consegue ter ferramentas o suficientes para anular tudo que o Makhachev pode trazer a partir dali. É uma luta que, essa é o confronto clássico de trocador contra grappler, e apesar deles não serem exatamente amadores na área do outro, a diferença técnica é muito grande, sabe? Se essa luta ficar de pé, eu realmente não vejo como que o Makhachev pode emparelhar com o Drew Dober. E se essa luta for pro chão, eu também não vejo como que o Drew Dober conseguirá fazer guarda pro Makhachev. Então é daquelas lutas assim, ela pode ir para qualquer um dos lados, mas de qualquer forma eu não vejo ela sendo parelha, porque o jogo de um encaixa muito bem nas fraquezas do outro. Bom, se você quiser receber o palpite dessa luta, seja membro aqui, ajude nosso canal a crescer. Na descrição aqui tem um link. E se você ainda não for inscrito, se inscreve, deixa o seu like se você gostou aqui. E também comenta quem você acha que vai vencer esse combate para a gente continuar o debate aqui no chat. Até a nossa próxima análise.